E aí eu comentei com as outras mães aquele Silvano, falei, puxa, queria ter um centro aqui em Posse. E aí a gente começou a sonhar. Nós conhecemos a DEFIP. Então ela existia numa sede pequenininha, eram 3 cômodos, ali na pracinha da Vila Cruz. E aí eu conheci o seu Vlad. Aí eu gosto de dizer que foi um encontro mágico. Impacto na vida das pessoas. E a DEFIP está entre as 100 melhores ONGs do Brasil. Então é muito importante. O sonho era que tivesse um centro de reabilitação de poços de caldo. Você tá rindo, né, Marquinhos? Gente, isso, olha, eu detesto mentira, isso não é mentira, isso são estratégias. Olá, gente, e aí, tudo bem? Grande abraço, estamos chegando aqui mais essa quinta-feira, né, mais um podcast, um novo episódio do Café com Manteiga, né? Eu quero já, claro, agradecer você, a sua companhia, você daí seguindo a gente, né, dando like, né, no nosso trabalho junto com a gente, isso é muito bom, né? Você comentando, se inscrevendo, né? Muito legal isso, muito obrigado e continue fazendo assim, compartilhando, assim a gente vai junto, tá? Quero agradecer também, além de você, quero agradecer aqui o Café Caldense, o puro e verdadeiro café que tem cheiro e gosto de café. Eu quero agradecer o Pão de Queijo Xodó de Minas, eu quero agradecer também a Evolive Kombucha, o chá fermentado, o chá da vez que blinda o nosso intestino e nos dá momentos de felicidade, de bem-estar todo dia, o dia todo. E claro, a nossa Marezine Financeira, o socorro financeiro, né? Na hora que nós mais precisamos de dinheiro, está aí a Marezine emprestando a grana que a gente precisa na hora que a gente precisa. Tudo assim, muito rápido, com muita eficácia. Se você quiser conhecer mais, pode acessar marezinefinanceira.com.br. Se você quiser ir até lá, anota aí, na Minas Gerais 664. Se você quiser ligar, é 3721-9022. Precisou da grana, está na sua mão. No mais curto espaço de tempo, Marezine Financeira. E quero agradecer aqui também a minha convidada de hoje. Tenho um prazer muito grande de receber aqui a Ana Paula Tranche. Ela é presidente voluntária da ADEFIP, a Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas. Está aqui para a gente bater um papo, nós vamos conhecer um pouco da ADEFIP, ela vai contar a história da ADEFIP, como é que ela foi parar na ADEFIP, né, o que ela faz fora da ADEFIP, porque muita gente pensa que a vida dela é só a ADEFIP, e muito pelo contrário, a vida dela é, como disse aqui o meu parceiro Luquinha Azevedo aqui, é uma vida tripla, né? Um trabalho triplo. Tá bom, Ana Paula? Tudo bem. Primeiro, Marquinhos, agradecer o convite, né? É uma honra poder estar aqui batendo esse papo gostoso aqui com você, né? A honra e o agradecimento é nosso por ter vindo aqui, tá? Ana Paula, então fiz um apanhado do que eu pude saber da ADEFIP, e ela foi criada em 1987, né, assim, dentro de um movimento da Igreja Católica, que eram os jovens, e eles sentiam ali a necessidade de ter um centro de atendimento aqui na cidade. Não sei se era exatamente dirigido para o deficiente físico, né, mas eles viam a necessidade desse centro. E a partir de 2004, as mães saíram, foi isso? As mães saíram daqui para levar as crianças com o filho ou a filha, né? Independente da idade, levava para São Paulo para ser atendida. Então era uma dificuldade muito grande. A partir daí, em 2004, eu estou contando por cima, depois você pode ir corrigindo. A partir de 2004, então, a ADEFIP já vem de 87, né? Isso. A partir de 2004 começaram a trabalhar. A ADEFIP se juntou a esses jovens, né? Ou seja, a esse movimento. Isso. Que criou esse centro de atendimento. Na verdade, a ADEFIP ela surgiu em 87 com esse movimento dos jovens. Sim. E ali tinham pessoas com deficiência e sem deficiência. Então, eles queriam fazer um chamamento para saber quantas pessoas com deficiência tinham em Poços de Caldas. E daí a ADEFIP abraçou. Aí fundou-se a ADEFIP em 5 de junho de 87. Então, o primeiro serviço que a ADEFIP ofereceu foi de assistência à pessoa com deficiência. Entrega de cesta básica, eles tinham reuniões todos os domingos para entender a demanda, sabe? Era mais a parte assistencialista mesmo. Aí, em 2004, em 2003, voltando um pouquinho, eu fui mãe do meu segundo filho, Gustavo. Você tem quantos filhos? 2. O Caio, que hoje tem 24 anos. É bancário também. Isso. Aí ela é bancária, veja, nós vamos contar daqui a pouquinho essa história. E o segundo filho meu foi o Gustavo.
faz 4 anos que ele faleceu. Sim. Ele nasceu com paralisia cerebral, então ele passou da hora de nascer. Mesmo acompanhando toda a gestação, até o 8º mês estava tudo normal. No 8º mês eu entrei em trabalho de parto, e aí acabou que ele passou um pouco da hora de nascer e deu paralisia cerebral bem severa. Sim. E aí, a partir dessas dificuldades, eu conheci outras mães, a Keila, a Silvana, e a gente começou a viver essas dificuldades da mãe atípica, né? Então eu acho, desculpe eu fazer essa pergunta, mas ele ficou quanto tempo com você? 16 anos. 16 anos. 16 anos. E você, durante ele nasceu que ano? 2003. 2003. Ele faleceu com 15 anos no dia 14 de dezembro e dia 23 de janeiro ele faria 16. Tá, então eu faço essa pergunta para ver a dificuldade, que você deve ter tido muita dificuldade, sim, né? Aí ele nasceu em 2003. E a partir de 2004 isso, você aí já estava... Eu já estava nessa luta de levar consultórios e ele fazia tratamento em São Paulo. E você ia também para São Paulo? Isso, ele fazia tratamento lá na ACD de São Paulo. E eram viagens extremamente cansativas. Na ACD. Porque nós saíamos de van, então essa van era da prefeitura e ali iam pacientes que iam para a ACD, fazer cateterismo em São Paulo, ou com câncer, crianças com câncer em Campinas. Então a gente parava muito, muitas vezes a gente ficava em 1 hora em atendimento, mas quase que 24 horas na estrada, porque tinha que esperar, o cateterismo geralmente terminava às 18 horas, e aí enquanto não terminava o cateterismo nós não víamos embora, então a gente saía aqui por volta das 2 da manhã, e às vezes chegava quase 2 da manhã do dia seguinte. Praticamente. Então era muito cansativo, e como a criança com paralisia cerebral, ela tem uma fragilidade na parte respiratória. E aí eles voltavam sempre, ou às vezes muito resfriado, ou voltavam doentinhos que precisavam internar e você acabava perdendo todo aquele tratamento que você tinha feito. Ok. E aí, a partir dessas dificuldades, eu comecei a perceber que lá na CD, em São Paulo, eles olhavam o paciente de uma forma global. Então, a gente passava por terapia pela fono, pela fisio, pela TO, e todas discutiam esse mesmo paciente para determinar quais terapias que ia fazer, mas de uma forma conjunta. Tá, mas se eu entendi bem, o tratamento, então, não tinha 100% de eficácia, é isso? Não tinha, porque o desgaste da viagem fazia com que eles adoeciam. Entendeu? E você ia, por exemplo, no caso do Gustavo, eu ia 1 vez por semana. Era muito cansativo. É pouco e cansativo demais, né? Cansativo demais. E custo também, né, Ana Paula? Exatamente. E aí eu falei, puxa, por que a reabilitação aqui funciona de uma forma mais rápida do que a reabilitação em pós? E aí eu fui percebendo que era justamente essa abordagem interdisciplinar dos profissionais. Então, todos os profissionais de diversas áreas, eles se falavam. E aqui eu levava na fono separado, na fisio separado, na TO separado, e uma não conhecia a outra. Então, elas não discutiam qual era o melhor procedimento de reabilitação. Seria um centro. Um centro. E aí eu comecei a sonhar com esse centro. E aí eu comentei com as outras mães, a Keila, a Silvana, falei, puxa, queria ter um centro aqui em Poços. E aí a gente começou a sonhar. E aí, resolvemos fazer, aí nós fomos convidados por uma psicóloga, que é amiga nossa, Fabiana, para fazer uma palestra na PUC, na aula dela de psicologia, para falar justamente das dificuldades nossa como mãe, de enfrentar, porque o que acontece? Por exemplo, o meu filho, quando nasceu, o médico falou assim, a maioria dos casos, que a maioria da pessoa, quando ela nasce com paralisia cerebral, é porque passou da hora de nascer. O motivo da paralisia cerebral é esse? A maior parte é parto. Qual outro? Não sei se Depois tem a malformação, que aí já é genético, né? E tem as síndromes também, que é genético, mais a paralisia cerebral, que é o grande número que a pessoa com deficiência hoje, que existe a nível mundial, é a paralisia cerebral. E geralmente é na hora do parto, na falta de oxigênio, sabe? E foi o que aconteceu com meu filho. Então, na hora do parto, ele passou um pouco na hora de nascer e teve parada cardíaca dentro da barriga. Okay. Aí foi reanimado, mas aí ele já tinha tido uma lesão muito grande. E os médicos falaram assim, olha, seu filho vai vegetar, mas você tem uma vida normal. E aí a gente, quando já tem um filho, já não vem com manual de instrução, né? Que a gente já não sabe, a gente vai aprender no dia a dia. Quando você tem uma maternidade atípica, é muito mais difícil. Porque além de todas as dificuldades, você tem aquele sentimento de luto do filho desejado, do medo, da angústia, da falta de conhecimento.
Então, tudo isso falta de aconteceu, apoio. falta de apoio. Então, assim, a única coisa que eu sabia é que o médico falou que meu filho ia vegetar. E aí, eu falei, e agora, né? Como fazer isso? Aí eu E isso aconteceu? Aconteceu. Entendeu? Então, foi assim, foi muito difícil. E não muito, há muito tempo atrás, vamos pôr, acho que uns 4 anos mais ou menos, eu presenciei isso com uma amiga minha. Eu falei, puxa, já se passou um tempo tão grande e ainda não se consegue fazer uma acolhida de forma de preparar essas mães quando isso acontece. Porque se você não tem uma família bem estruturada, Marquinhos, fica muito difícil de suportar. Estruturado já é difícil. É muito difícil, porque o Gustavo, por exemplo, quando ele nasceu, ele ficou 17 dias na UTI. Depois ele ficou mais 23 dias no hospital, e eu junto. Eu tinha um filho na época de 4 anos. O meu primeiro filho na época tinha 4 anos. E para dividir isso, exatamente, né? Sem falar as inúmeras cirurgias que ele precisou fazer, inclusive em São Paulo. Então, teve uma cirurgia que eu fiquei quase 20 dias em São Paulo, sem ter ninguém lá em São Paulo, entendeu? Eu e ele. Então, as dificuldades são imensas. E isso tem muitas pessoas, muitas mães que passam por isso. E sem suporte. E aí a gente foi falar sobre isso no curso de psicologia. Às vezes a pessoa está pensando aqui, nós estamos falando de suporte, nós estamos falando de suporte financeiro, de ajuda financeira, porque é tudo muito caro, muito sofrido, né? Então, sem parceria, de lado nenhum. É isso que nós estamos falando, desse suporte que ela está falando, é exatamente isso. Suporte familiar, lógico que ele teve, né? Ele teve. Mas muitos não têm, Marquinhos. Muitos não têm. Que a gente vive isso dentro da própria instituição. Hoje é muito triste, né? Eu, graças a Deus, tive o privilégio, né, de ter uma família bem estruturada que me deu todo o apoio, né? Mas não é a realidade da grande maioria. Tá, daí você ficou... Aí nós fomos fazer a palestra. E aí a gente falou desse sonho de querer um centro de reabilitação. E aí, dessa conversa com os alunos da psicologia, surgiu a ideia da gente fazer um abaixo-assinado. E assim, ideia isso já era 2003. E 2004 já. 2004. O Gustavo já estava 1 ano. 2004. Tá. E ideias, para mim, eu adoro. Eu viajo nas ideias, só que eu acho que os sonhos, eles têm que ser concretizados. A gente pode sonhar bastante, eu sonho bastante, mas tem que concretizar, entendeu? Uhum. Aí eu falei, vamos fazer o abaixo-assinado. Aí nisso, antes um pouquinho do abaixo-assinado, eu tinha marcado uma reunião na prefeitura para mostrar para o poder público, né, que a gente precisava criar um centro. E eu falo que eu dou risada disso hoje, né? Na época era o Paulinho Curuminas que estava. Que era o prefeito. E aí eu falei para ele, olha, a gente vai criar um centro de reabilitação. Tava eu, de mãe, tava eu, a Keila e a Silvana. Uhum. E nós 3 representamos um grupo de mães muito grande. Só que o grupo de mães, por enquanto, era só nós 3. Aí hoje eu falo para ele, você não tem jeito, né? Mas era... né? A gente falava que era um grupo muito grande que nós representávamos. A mentirinha do bem, né? Porque a gente não tinha como pegar umas informações, quem ia. Você está falando de um grupo grande, e que eram 3, na verdade, vocês falaram que era um grupo grande, mas você sabia quantas mães tinham na época? A gente sabia que para São Paulo buscar tratamento ia em torno de 40 a 50 mães. Era a única informação que a gente tinha. Com outras patologias, né? E não tinha número nenhum em mãos. Não só paralisia infantil. A maioria paralisia, mas tinha outras paralisias que iam para a CD de São Paulo. Aí eu falei, bom, era isso que era a informação que eu tinha que entrar nessa vibe aí, né? Vamos dizer assim. E aí fizemos a reunião, aí falamos da demanda, da necessidade. Nossos filhos tinham um atendimento de reabilitação que era de TO, de terapia ocupacional, no Hospital da Zona Leste. E aí, então, ao mesmo tempo, eu falei, gente, não vai dar ainda, nós temos que fazer um pouco mais. Aí nós fizemos o abaixo-assinado, que também foi eu, a Keila e a minha tia Ofélia. Sempre as 3. Sempre as 3. Batendo de porta em porta, indo de comércio em comércio com as folhas na mão. E cada lugar que a gente ia, a maioria dos lugares acolheu a ideia. Isso foi muito bacana. Por isso que eu gosto muito da frase que juntos somos mais. Sim. Porque ninguém faz nada sozinho, né? Não. E as pessoas falavam, não, deixa um pouco de folha que eu vou colher a assinatura, você pega semana que vem. É que a causa, ela é muito substancial, vamos dizer assim, né? Ela é... E na semana seguinte a gente passava lá e pegava as assinaturas. Em 2 meses a gente colheu 27 mil assinaturas. Aí eu falei, bom, agora nós vamos entregar esse poder público. Só que no colher assinatura, nós conhecemos a DEFIP. Então, ela existia numa sede pequenininha, eram 3 cômodos, ali na pracinha da Vila Cruz. E aí eu conheci o seu Vlad. Aí eu gosto de dizer que foi um encontro mágico. Porque o seu Vlad, ele tinha paralisia infantil. Ele nasceu 1 ano depois da vacina.
Não, um ano antes da vacina. Um ano antes da vacina, da paralisia infantil. E você lembra a idade dele, mais ou menos? Ele, mais ou menos, quando eu conheci ele, ele tinha uns 72, mais ou menos. E ele se formou contador. Ele casou, constituiu família. Eu falo que ele foi um sábio na minha vida. Uma pessoa, assim, muito genuína, sabe? E aí a gente conversando, e ele me perguntou, mas você quer montar uma instituição? Porque eu expliquei para ele que o desejo, o sonho, era criar um centro de reabilitação clínica para ter físio, fono, terapia ocupacional, médicos, para a gente não ir mais para São Paulo. E aí eu tinha feito o projeto já, e a fono do Gustavo e a terapeuta ocupacional dele embasou tecnicamente o projeto. Registrei no cartório e era isso que eu tinha em mãos. Ele falou, Ana, você quer montar uma instituição ou uma associação? Eu falei, não, eu só quero fazer um centro de reabilitação. E aí ele fez o convite para que nós, então, fizéssemos parte da ADEFIP, da Associação dos Deficientes Físicos. Então, até aí você não conhecia a ADEFIP? Não conhecia. E eu levava o Gu na PAI, que era em frente, e eu não conhecia a ADEFIP. Na FAR. E aí eu falei, bom, quero. Isso foi já quase no meados de 2005, as conversas. Vamos criar? Vamos criar. E aí a gente falou assim, bom, vamos começar então, a gente precisa começar. Deixa eu te fazer só uma pergunta, a NAFAR era uma academia, né? Na PAI, na verdade. Que ele... a gente dizia NAFAR. Não. Ele ia na PAI, que era em frente à ADEFIP. Tá. Aí eu falei, então vamos começar, sem recurso nenhum. Aí fizemos a primeira matéria no jornal, porque aí o abaixo-assinado chamou muito a atenção da imprensa, na qual eu tenho muita gratidão, porque se não fosse a imprensa junto com as mães, porque assim, muitos apoiam, outros acham que a gente era umas mães loucas andando na rua exigindo alguma coisa, né? E a imprensa começou a seguir onde que a gente ia, a imprensa estava junto. Aí começamos a falar do abaixo-assinado, da necessidade da criação do centro, e foi despertando o interesse tanto da população quanto do poder público. E aí a gente começou os atendimentos. Então, chegou 5 funcionários, 5 terapeutas voluntários, porque, de verdade, a gente não tinha dinheiro nem para o café. Não tinha um centavo. Aí começou uma fisioterapeuta com recursos musicais, uma psicologia, uma fono e uma terapia ocupacional. E era engraçado que tinha uma fisioterapia com recursos musicais e era com instrumentos musicais. E o seu Vlad, tadinho, ele usava o aparelho auditivo. E quando tinha, ele tirava, porque o barulho era muito alto. Aí ele falava assim, nossa, filho, legal essa terapia, né? Mas eu rachava o bico de ir, porque o barulho era mesmo, porque um ambiente de 3 espaços era muito pequeno. E aí já chegou 23 crianças para a gente atender. Entendeu? Aí eu falei, bom, já estamos com 23 crianças. Aí nisso... Isso quanto tempo já, vamos 2006 dizer? 2006 já. Não, sim, 2 anos depois. Na verdade, o início do centro foi final de 2005, no começo de 2006... porque teve um período de luta aí, né? Isso. Então começo, tinha que 1 ano. 1 ano. E no começo de 2006, a gente já estava com 23 crianças. E 23 atendimentos, porque não cabia mais, era um atendimento por vez. Tá. Então você tinha isso, mas se tivesse espaço, você teria mais. Teria mais. E aí também, quando chovia, a gente tinha que dividir o espaço com balde, porque tinha muita goteira. Era precário, o lugar não tinha dinheiro, só tinha vontade. Mas estava ali, a ADEFIP estava ali. E aí, mesmo assim, eu continuava levando o Gustavo em São Paulo ainda. Aí eu falei assim, quer saber uma coisa? Eu quero uma unidade da CD aqui para Poços, porque eu já tinha começado isso em 2005, antes de eu conhecer a ADEFIP. Toda vez que eu levava o Gustavo em São Paulo, eu batia na porta do presidente. Primeira vez que eu cheguei lá, eu cheguei com queijo, né? Eu cheguei com queijo, que era um produto daqui de Minas, né? Porque a gente sempre tem que achar um meio de se atender. Agrado, né? Aí eu cheguei lá, bati na porta, falei assim, eu queria falar com o presidente. Simples assim, né? Como se fosse tão simples. Aí a secretária, mas você agendou? E eu estava com o Gustavo na cadeirinha de rodas, tudo. Aí eu falei, não agendei. Aí ela falou assim, mas só com agendamento, né? Posso te ajudar? Não, quero falar com ele. Só que Deus é tão perfeito que ele abriu a porta para sair. E na hora que ele saiu, eu virei e falei, o senhor que é o presidente? Ele falou assim, sou. E uma pessoa muito humana. Ele falou assim, eu falei, eu queria falar com o senhor. Ele falou assim, então entra. Aí eu entrei. Eu tenho até essa foto, muito, muito bacana, assim, um registro. E aí eu entreguei o queijo. E aí falei para ele do sonho de uma mãe que queria muito criar um centro de reabilitação, não só para o meu filho, porque
a ideia do centro era que todas as crianças, na verdade, tivessem um tratamento igualitário. Porque eu era funcionária e sou funcionária do Bradesco. Sim. Eu tinha um plano de saúde, o Gustavo tinha um plano de saúde muito bom. Só que a maioria das crianças que eu conheci em terapias não tinham plano nenhum. E tinha uma lesão menor que o do Gu, só que estava pior, porque não tinha um tratamento digno. É difícil não falar no emocionável, a gente vai passando um filme. E aí eu falei, bom, eu quero um tratamento para todo mundo, porque até os 2 anos do Gustavo, vou ser muito honesta, eu questionei muito a minha fé, eu questionei Deus, eu briguei com Deus, porque eu falava, puxa, eu sempre fiz minhas coisas muito direitas, eu sempre tive fé, eu sempre fiz trabalho voluntário, eu sempre ajudei o próximo, por que eu? Que é aquela pergunta que não quer calar, né? Eu acho que Deus entende por que você está questionando, né? Porque eu. E foi uma briga feia mesmo que eu tive, porque eu queria entender. Porque eu falava, gente, o pessoal faz aborto, tenta fazer aborto, a criança nasce normal, eu desejei, eu planejei. E aí foi aquela revolta. E meu pai sempre falava que a gente não entende os desígnios de Deus. Meu pai é muito católico, então ele sempre falava isso. Aí um dia eu falei assim, bom, vou precisar render, porque ninguém me respondeu o porquê, eu não sei o que eu faço, correndo para lá e para cá e eu não tô vendo fluir. E aí eu resolvi então pedir perdão aí para Deus e falar, olha, eu não quero mais saber por que eu quero saber para que eu. Entendeu? E eu acho que a partir do momento que eu mudei a pergunta, virou-se uma chave na minha vida. Que aí eu fui falar, bom, o que eu posso fazer para transformar toda essa dor em amor? Você mudou o porquê? Para quê? Para quê? Entendeu? E aí esse para quê me levou até a DEFIP. E aí eu entendi que eu teria um propósito maior. Que não era uma missão minha, era uma missão legado do Gustavo, mas que eu seria os braços, as pernas, né, dele. Então eu falo assim, às vezes as pessoas falam, nossa, você faz um trabalho brilhante. Eu falo, mas a missão é do Gustavo, é do menininho na cadeira de rodas chamado Gustavo Tranche. Porque ele foi que acendeu e fez com que eu olhasse não só para ele, mas que eu pudesse entender através dele que outras pessoas precisavam, né? E aí a gente já... A partir daí você começou a entender que ele não veio à toa, né? Exatamente, porque foi muito grave e Deus permitiu que ele ficasse porque tinha um propósito, né? E aí nisso eu fui trabalhando paralelo, fazendo o centro da DEFIP crescer e atormentando o presidente da ACD, o doutor Eduardo, que eu queria uma unidade aqui em Poços. E ele falava, Ana, impossível. E você passou a ser mais íntima dele, no caso, né? Toda semana, era queijo, foto de atendimento, eu tinha que revezar uma goiabada, entendeu? Cada hora eu inventava uma coisa só para poder lá no mercado falar. O seu marido tinha facilidade com isso lá, né? Facilitava. E aí a gente foi criando um vínculo. E ele falou na época assim que ele achava muito parecida a minha ideologia com o fundador da CD, que foi o Dr. Renato, que ele saiu para a rua para tentar atender as pessoas, né? E a gente criou esse laço. E aí até nisso trabalhando na DEFIP. E ele falou, Ana, a gente não monta unidade da CD em lugar com menos de 300 mil habitantes. Eu falo, não tem problema, eu volto outra semana. E eu ia. Aí eu consegui o treinamento para toda a equipe da DEFIP lá. Então, aí chegou em 2009, na época o seu Sebastião Navarro falou assim, Ana, eu tinha levado ele num lugar que eu queria. Bem bonito, bem grande, no Alto de São José, que estava fechado. Levei lá para fazer a apresentação. Foi o Dr. Moscone, o Paulinho, o Sebastião Navarro e o Flavinho, que era o diretor da Escola da Zona Leste na época. O Sebastião foi um prefeitão, né? Foi. Hoje ele tá muito... Aí cheguei lá, fiz aquela apresentação, né? Falei, ai meu Deus, acho que eu convenci. O Moscone, não, vamos arrumar um lugar. Aí o seu Sebastião falou assim pra mim, ô Ana, eu não vou montar a sua instituição aqui. Eu falei, gente, o que eu fiz de errado? Pensando, né? Não. Você quer montar uma prefeitura dentro da outra prefeitura. Não vou montar. Aí aquela hora me deu vontade de chorar. Porque eu falei, gente, o que eu fiz de errado, né? Onde eu errei? E nós atendendo e chegando criança para atender e não tinha jeito de atender mais. Eu não tinha profissional, porque era tudo voluntário. E eu não tinha espaço. Eu só tinha os 23 crianças, 23 atendimentos e as mães chegando, que queria atendimento também. Aí passou um tempo, o seu Sebastião me chamou lá no gabinete. Eu fui lá e ele falou assim, Ana, estou alugando o prédio da Secretaria de Saúde. E você vai lá e escolhe que lugar que você quer ficar. Aí eu olhei para ele. Ele falou, vai, escolhe lá onde você quer ficar, que você vai ficar lá dentro da secretaria. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí fui lá ver o lugar. Aí cheguei lá, que era aquele hotel, né? Eu fui lá logo na parte de cima, porque era a parte mais, né, grandona, pegava o hotel inteiro. Falei, bom, a gente faz divisória, atende tudo aqui. Aí voltei lá.
Seu Sebastião, eu consegui. Que hotel eu já era escolhi. esse? Aquele hotel em frente ao parquinho na Rua Junqueiras. Que ficou muito tempo a Secretaria de Saúde Lancaster. ali. O Lancaster, isso. Aí ele falou, onde você escolheu? Escolhi lá em cima. Ele falou assim, não vou te botar lá em cima. Eu falei, gente, mas ele manda eu escolher, né? E eu falei, por quê? Ele falou, Ana, lá em cima você esqueceu que já pegou fogo uma vez? Se pegar fogo, como é que eu tiro vocês tudo de lá? Eu falei, nossa, eu não quero não, quero ficar lá embaixo. Aí ele cedeu 5 salas no primeiro andar, o hall, e tinha um salão e administrativo. Então a gente passou a atender lá a partir de 2009. E fechamos o primeiro convênio com a Secretaria de Saúde, que pagava parte dos profissionais. Aí eu já dei um salto. Aí de 23 pacientes, eu já fui para 120 pacientes. Isso daí era que ano já? 2009. Então você já tinha 5 anos. Já. E aí já dobrou para 120 pacientes. E os profissionais começaram a receber, então, não era um salário que valeria pela profissão, mas já era algo já. E aí eu já passei de 5 profissionais para 20. Então, na verdade, você é voluntária, presidente voluntária. Sou presidente voluntária. Tá, e essas pessoas, porque no início você teve 5 terapeutas voluntários. Todos eles voluntários. Aí depois eles passaram a ganhar pela DEFIP, recebendo através de um convênio com a prefeitura. Ok. Então você tem uma parceria ainda hoje com o poder público? Tenho. Muito desde bom. 2009 com a Secretaria de Saúde. Tá. Anterior um pouquinho a 2009 eu criei um telemarketing. Hoje nós chamamos de teledoações. Tá. Em 2006. Porque assim não tinha nada. Sabe que é zero de recurso? Aí criamos um teledoações que a gente tem ele ativo até hoje. Hoje a gente tem em torno aí de 2.500 pessoas fidelizadas que doam todo mês e algumas que doam esporadicamente. Vou até fazer o merchan, né? Não, você fica à vontade. Se a pessoa te ligar e falar que é do Teledoações da DEFIP, diga sim, que você está apadrinhando um atendimento, né? Muito bem, você pode falar para aquela câmera se você quiser falar. Para qual? Para essa? Então eu vou falar. Gente, é o seguinte, o nosso Teledoações, se ele te ligar em nome da DEFIP, diga sim, porque a sua doação está apadrinhando uma terapia ou uma criança. É muito importante. Né? E aí quando foi, e nisso trabalhando em 2009, tudo em 2009, Secretaria de Saúde, triplicamos os atendimentos, e aí fui conversar de novo na CD. Aí o presidente lá falou assim, Ana, vem cá, tudo que você está me falando o prefeito vai bancar. Aí o Paulinho já não era mais vice, aí o Paulinho já era o prefeito. E o Paulinho estava a par disso tudo, que ele era o vice. Disso, que ele era o vice, acompanhou tudo. Só que ele não sabia de tudo que eu estava negociando lá, né? Lá na prefeitura ou na ACD? E eu falava, não, vai bancar tudinho, porque eu queria unidade em Poços de Caldas. Pode montar, só que o sonho era que tivesse um centro de reabilitação em Poços de Caldas. Você tá rindo, né, Marquinhos? Gente, isso, olha, eu detesto mentira, isso não é mentira, isso são estratégias. Estratégia, a mentirinha do bem que nós falamos. estratégias, né? É legal você contar isso, você sabe por quê? Para as pessoas saberem que a a DEFIP, ela não aconteceu do dia para a noite, você abriu a porta e pensou... Foi uma jornada pra saber, longa, difícil. Conhecer as dificuldades. Né? Porque às vezes hoje as pessoas olham a gente lá, tá entre as 100 melhores não, mas não sabe que a gente tinha não tinha R$1 para comprar um café para dar para o profissional que trabalhava ali voluntário. Às vezes a pessoa pensa que você é assalariada, que você tem salário lá, Nada. Né? Pago do bolso muitas vezes, né? Mas faço com muito amor. Eu falo que o que eu ganho lá, acho que não tem dinheiro nenhum que pague, sabe, Marquinhos? Mas aí o presidente falou assim, Ana, você já tá... Eu já estava lá 5 anos batendo na porta do presidente, já não tinha mais o que levar. Eu acho que ele já tinha enjoado do queijo, do doce, não sei, porque ele falou assim... Faz o seguinte. Vou te dar uma dica. A próxima vez que voltar lá, leva uma panela para ir lá. É verdade. Lá na loja teu marido tem panela. Verdade, panela, taxa, é verdade. Eu vou mudar. Taxa, quer fazer doce. E aí ele falou assim, olha, Ana, a ACD não monta mesmo unidade, mas eu acho que pela tua persistência, e eu levei para o conselho, se o prefeito bancar tudo que você me falou aqui, que ele realmente quer unidade lá, traz ele para a gente conversar, a gente vê se fecha. Aí eu falei, não, tem certeza, tá tudo certo. Aí eu falei, vai atrás do Tião de novo. Vai atrás do Tião com aquele carão amarrado dele, né? Aí eu peguei e fui lá.
Aí na época já tava o Paulinho. Ah, já era o Paulinho. Aí eu falei, Paulinho, o negócio fácil. É o seguinte, eu já fiz um negocinho que eu não te expliquei muito bem, mas eu acho que é uma coisa muito boa para o município de Poços. Aí ele falou, vai, o Paulinho foi meu professor, eu já conhecia as artimanhas também um pouco, né? Ele falou, vai, Ana, fala. Eu falei, não, sabe o quê? Que eu já negociei a vinda da CD para cá. E aí, o diretor de lá, o presidente de lá, quer falar com o senhor. A gente pode marcar essa reunião para ir lá, porque é o seguinte, como é que funciona? Eles vêm, constroem, capacita a equipe técnica, a minha equipe já estava capacitada pela CD, e aí só que a prefeitura tem que manter. É só isso que eu não tinha falado, que a prefeitura tinha que manter. Porém, pensa bem... A prefeitura ia ter que estar com uma graninha. Exatamente, já era. A prefeitura já tinha que bancar o transporte para fora. O desgaste, e na verdade não estava tendo tanto resultado porque se perdia na estrada. E o Paulinho, como já conhecia a luta, falou, não, tamo junto, pode marcar que aí vão. Aí lá vai nós, dia 20 de fevereiro de 2009, eu, o Paulinho e o Flavinho. Aí fomos para São Paulo e fechamos a vinda da unidade. O Flávio está falando Lima e Silva. Que ele era diretor do hospital, a gente fazia terapia lá, então ele acompanhou a história desde o início. Aí ele falou assim, não, então fechou lá, vai ter unidade da CD para Poços. E aí, em 2010, inaugurou a unidade da CD em Poços aqui. Aí nós tivemos uns contratempos, no sentido de que, na minha cabeça, seria uma parceria trídua, como foi fechado lá atrás. A DEFIP ia ser capacitada e faria gestão, a prefeitura manteria e a CD daria o treinamento e construiria. Quando a CD desculpa, a CD ia construir exatamente o quê? O prédio. E as salas, através do Teleton. Que legal. Ok, primeiro construiu. O terreno que eles construíram, a DEFIP já estava em processo de doação para a DEFIP. Aí eu falei, vou doar para a construção, a gente vai estar tudo junto, vou doar. Aí cedemos para a CD construir. A CD construiu, equipou, só que não pegou todos os pacientes na época. Não pegou todos os pacientes? Não, dos 120 que a gente atendia, pegou 40. E os outros 80 ficariam sem atendimento, que eram os pacientes mais graves. Por causa de espaço? Protocolo de atendimento. Eles tinham um protocolo que era um pouco mais fechado. Os pacientes muito graves, eles consideravam como manutenção. Então, eles não faziam a reabilitação. E aí, aí começou a minha outra luta. E, inclusive, o meu filho não foi para lá. Entendeu? E aí, só que eu fiquei sabendo disso um dia antes da inauguração. Que aí o Paulinho chamou e falou assim, Ana, só que tem um negocinho aqui, eu acho que não vai dar para atender todos. Só que ele não sabia direito também, entendeu? Aí o seu Eduardo Carneiro, que era o presidente lá, falou, Ana, só tem uma questão, a gente não vai atender todos os pacientes, só 40 se enquadrou e o seu filho também não enquadrou. Aí eu virei para o Paulinho e falei, o que eu vou fazer com os 80? Aí o Paulinho, na época, falou assim, Ana, você quer parar? Ele foi muito, eu tô com você. Eu falei, não. Agora a gente já chegou aqui, a inauguração. Isso é algo que eu estou te trazendo assim muito claro, até pela primeira vez, mas é bom que a história ela tem que ser contada. Ela tem que ser contada. E aí a gente falou, foi para a inauguração, participei da inauguração, fiquei como 2 anos ainda participando do conselho da CD, e aí depois decidi ficar só pela DEFIP, porque a CD ela já tinha uma gestão belíssima de São Paulo, eles têm uma referência muito grande de tudo que chega em novo no mundo de reabilitação. E aí eu fechei uma parceria com eles. Eles treinavam o meu pessoal, mas as duas instituições separadas. Tá, você tinha a tua metodologia de, vamos chamar assim, né? Isso. De conduzir, né? Isso, ficava com o meu protocolo de atendimento, que eu atendia qualquer pessoa com deficiência, independente do grau. Se era leve, se era muito grave, se ia ficar 1 ano, se ia ficar a vida toda. Aí você passou a atender todos. E eles ficariam com os 40, e nós fechamos. Só que o paciente que vocês atendem, eu não atendo, o paciente que eu atendo, vocês não atendem, para que a gente não tire vaga de outro paciente. Porém, o convênio que eu tinha com a saúde foi para onde? Foi para CD. Lá vai eu ficar sem dinheiro de novo. Só que aí eu já não tinha 23 pacientes, eu tinha 80 pacientes. E tinha uma equipe com 25 funcionários. Então foi assim um período muito difícil mesmo. E aí evento atrás de evento para poder conseguir, até que o Flavinho entrou na Secretaria de Saúde e fechou um convênio com a DEFIP, mas tipo, metade do valor que a CD recebia. Só que eu tinha o dobro de paciente que eles tinham.
né? Então foi um período muito difícil que você teve que fazer. Eu falo que é a multiplicação dos pães. Nós tivemos que fazer para poder dar conta da receita, da despesa. Apesar de todas as dificuldades, eu nunca atrasei um dia de salário de nenhum colaborador, que isso para mim é sagrado. Hoje vocês são quantos 82. 82 funcionários. Funcionários. Tá, isso vai de serviços gerais até a área médica. O médico, isso. Administrativo, o centro clínico. E quais são vamos dizer, os profissionais, os médicos? Hoje de médico a gente tem um fisiatra, que é uma especialidade específica da reabilitação, ela é de São Paulo, ela vem para atender. A gente tem o neuropediatra, a gente tem neurologista adulto e a gente tem ortopedista, essa é a área médica. Depois a gente tem enfermagem, aí tem assistente social, tem educador físico, tem psicologia, pedagogia, psicopedagogia, tem fisioterapia, minha equipe de fisioterapeuta é enorme, porque aí eu tenho fisioterapia motora, fisioterapia pulmonar, eu tenho terapia ocupacional. Para cada segmento desse aí, um profissional. Exatamente. Terapeuta ocupacional, acho que eu falei nutrição, nutricionista, é uma equipe clínica completa, com todas as especialidades. Aí vem as pessoas da logística. Aí vem o administrativo. Aí eu tenho o meu setor de teledoações, eu tenho hoje uma gráfica rápida, que além do Maércio, que é o coordenador da gráfica, nós temos os meninos que são incluídos no mercado de trabalho, que trabalham lá com a gente. Tem a recepção. A área de marketing. A área de marketing. E a higienização e os motoristas. Aí eu ia fazer uma pergunta para você com relação a desafio, né? Nossa, que desafio, é realmente um grande desafio. O desafio maior é você aprender como que você vai captar recursos e ao mesmo tempo mobilizar parceiros. Eu vejo o desafio seu, principalmente, lá atrás, quando o teu filho nasceu. Né? Foi o maior. Gustavo, foi né? O primeiro, isso. Então, o teu desafio vem de lá, porque de lá que você já veio brigando sozinha. Exatamente. Né? E veio brigando para chegar a DEFIP até onde ela chegou. Exatamente. Até onde ela está hoje. Com quantos anos já a DEFIP? Vai fazer 36 em junho. 36 em julho. Eu tô lá já desde 2006, então já tô lá há quase 20 anos. Né? Então, aí é claro que existe um monte de coisa que você queria conquistar, porque isso vem dia a dia e para cada coisa existe uma esperança. Me fala um pouquinho disso, que desse desafio nós basicamente já falamos, né? O maior desafio nosso era a sede própria, que era algo quase que impossível, né? Porque que hoje muito não difícil. É mais. Hoje não é. Em março de 2022 a gente ganhou então a doação da sede, que era onde a CD ocupava, atrás da Unimed, e vale ressaltar que apesar das diferenças, a CD e a DEFIP sempre foram muito parceiras. Eu sempre trabalhei muito esse respeito das marcas, sabe? Tá. E aí, em 2020, a CD me chamou para conversar e já foi o contrário. Ana, nós não faz sentido a gente estar no município de Poços, porque hoje a gente atende um número de pacientes menores e que vocês têm competência técnica para atender. Que bom. Você quer assumir? Porque hoje, dentro do que a CD trabalha, ela não monta mais outras instituições, ela faz parcerias com instituições locais. Então, ela manteve a unidade de São Paulo, que é enorme, Ibirapuera, São Paulo, aí são 2 em São Paulo e uma em Recife, são 4 na verdade, uma em Recife e uma em Uberlândia. As demais unidades, porque na época a gente era a 12ª unidade, as demais eles fizeram parcerias. Ela falou, Ana, você assume? Eu falei, assumo, só que nós vamos sentar e conversar. Porque aí eu já estava com uma outra bagagem, né? Eu falei, agora a gente vai fazer nós, depois a gente leva para o poder público. Porque eu tive um cuidado muito grande das pessoas não culparem a CD de estar saindo e falar que a CD tinha virado as costas para a cidade. Eu não queria que culpassem a DEFIP falando que a DEFIP tinha feito a CD fechar. E também não queria culpar o prefeito, de falar, não, o prefeito que não quer mais. Entendeu? Então, na verdade, durante muitos anos, eu recebia muitos prefeitos falar assim, Ana, você deu tiro no pé, agora você tira a bala. E aí eu fui, durante 10 anos, trabalhando como que eu poderia tirar essa bala.
De que forma que a gente poderia trabalhar que as pessoas não enxergassem a gente como concorrência, mas que também não estava justo eu ficar passando o chapéu, mendigando para pagar a terapia da grande maioria. E aí eu falo que foi um papo de gente que realmente sabe muito bem definir qual que é a missão da instituição. Missão da DEFIP, a missão da DEFIP, da CD é a mesma, é habilitar e reabilitar a pessoa com deficiência. Qual que é o foco nosso? Qual que é nosso... Né? Qual que é a nossa razão de existir? Pessoa com deficiência. E aí a gente criou uma cooperação técnica. Então, essa cooperação técnica funciona assim, nas patologias, em 3 patologias eu escolhi, porque eles me deram liberdade para eu definir as patologias, então eu escolhi amputado, porque a DEFIP nunca tinha atendido amputado, eu precisava do know-how deles. Lesão medular e o AVC adulto, as crianças não, porque a metodologia é um pouco diferente. Criança costuma ter AVC? Tem, é o LEA que a gente chama também. Como é que chama? Lesão adquirida. Tá. Ela adquire depois, não nasce com a lesão, sabe? E aí eu falei, as crianças não, porque lá na DEFIP, por exemplo, as crianças, elas estão no esporte, elas estão na dança, elas estão no teatro, tudo simultaneamente. Dentro do protocolo da CD, eles fazem a reabilitação para depois ir para os outros centros. Entendeu? Para nós não, nós trabalhamos todo conjunto porque a gente acredita a dança é uma reabilitação, o esporte é uma reabilitação. E aí para essas 3 patologias a gente trabalha dentro do protocolo deles. Eles dão toda assistência e dão todo o treinamento para minha equipe. Então é uma cooperação técnica e eu falo que foi uma bacana. E vocês fazem uma parceria, um trabalho assim à distância, no caso, é isso? Eles vêm, dão um treinamento pra gente, a gente manda a equipe para lá para receber treinamento, a gente faz muito vídeo chamada. Legal. Então é muito bacana, porque tudo de novo chega lá e eles repassam isso pra gente. Muito bom. Então eu falo que foi assim, papos de adulto, né? De gente adulta. Foi muito legal. E essa cooperação tá trazendo, a gente... depois da cooperação, a gente duplicou a quantidade de pacientes atendidos. Tá. Né? Aí a sede lá agora é nossa, definitiva. Aí eu estou ampliando, eu reformei. A sede está onde mesmo que você falou? Atrás da Unimed, na rua Antônio ali. Sabe, Mata Velha, Antônio Mata Velha. Bem atrás da Unimed. O Lucas até citou ali, garantia de acessibilidade e inclusão. Fala um pouquinho pra gente dessa... Essa é a nossa bandeira. Porque a gente tem que trabalhar sempre para fora dos muros da instituição. Então, a DEFIP, ela tem que ser só uma ponte para que ele esteja, de fato, inserido na sociedade como um todo. Então, hoje a gente divide o serviço da DEFIP em 4 centros. Tem a reabilitação clínica, que chega do bebezinho até o idoso. Aí depois a gente tem o Centro de Inclusão Escolar, onde a gente presta assessoria para todas as escolas públicas, particulares e estaduais. Então, existe muito essa troca dentro da escola, adaptação de material, adaptação de imóveis, para que a criança esteja de fato dentro da escola com condições. Depois a gente tem o Centro de Formação e Capacitação para o Mercado de Trabalho. Aí a gente sempre trabalha a vaga certa para o deficiente certo, então cursos de formação, parcerias com as empresas para que a gente não fale naquela, a empresa tem que a lei de cota que é 5%. Não, a empresa ela vai ter a pessoa com deficiência, mas com qualidade e produtividade. Sim. Porque isso é importante, isso eu devolvo para a pessoa com deficiência o direito dela de ser e estar. E o Centro de Desenvolvimento de Potenciais, que aí nós temos atletas paralímpicos, jovens e crianças competindo a nível Brasil com medalhas nos esportes. A gente tem o futebol de 7, que chama, tem a bocha, tem xadrez, tem atletismo e tem lançamento de dardos, corrida, super bacana. E aí é a forma que a gente trabalha. A gente atua junto com os conselhos, Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Conselho do Idoso, Conselho da Saúde, Conselho da Assistência Social, porque é onde a gente garante os direitos e trabalhamos também os deveres. Sim. Porque não é só direito, todo mundo tem dever. E isso a gente cria oportunidade para que ele esteja dentro da sociedade, mas ou através do esporte, ou através da dança, do trabalho, que ele esteja lá. Que ele não seja uma pessoa, que a pessoa olhe para ele e consiga enxergar a sua potencialidade. Quando a gente fala de acessibilidade, é complicado, né? Complicadíssimo. Complicado. É. Porque você veio te contando o caso aqui da avó do Lucas, que é a minha sogra, que ela é cadeirante, ela precisou ir ao médico, porém ela não pode ir no carro por causa do movimento que ela tem que fazer para entrar no carro, sair, difícil, né?
ela teria que ir num carro especial, mas como é no centro da cidade, vai na cadeira de rodas. Só que era lá na Minas Gerais. Ela mora aqui na Assis Figueiredo, aqui embaixo. Longe. Tá? Praticamente esquina com a prefeito Chagas ali. E para levar ela, teve que o Lucas, que é forte, ele foi levando essa cadeira de roda até lá na Minas Gerais. E ele foi sentindo a dificuldade que é. Muito. Entendeu? Muito. Então eu não sei, ó, até um puxão de orelha no poder público para que resolva isso para as pessoas. Começa pelas calçadas, né? É dela mesmo que eu estou falando. Não é? Não consegue transitar nas e calçadas. Aquele rebaixamento para as pessoas saírem e entrarem nas calçadas. Né? É muito complicado. A gente tem atuado muito junto com o CONPET, que é o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Justamente ali ele representa todas as instituições. A DEFIP, a PAI, a Tarso, que é a Ellen Kellen, né? Todas elas, e a ADV. Então, ali trabalha todas as deficiências, porque, na verdade, hoje Poços já tem uma topografia que não ajuda muito. Sim. Né? Só que o que a gente pode fazer? Porque eu não posso pensar no problema, eu tenho que pensar na solução. Sabe? Eu acho que a DEFIP hoje chegou muito onde chegou porque eu não vi as dificuldades, eu vi o que eu posso fazer para melhorar essa dificuldade. Aí a gente vê, faz o rebaixamento da calçada. Às vezes você não consegue entrar, porque tem cadeiras mais largas, né? Tem um carro que parou mais na frente, impediu a entrada de você passar. Aí tem as mesas dos bares, as cadeiras, que é muito difícil. A faixa não condiz. Às vezes, algumas paradas que eles colocam, até mesmo para carro, às vezes você tem muita dificuldade de encontrar a vaga do carro, porque a pessoa fala assim, vou parar aqui só um minutinho. Só que aquela vaga não é tua nem por um minuto, ela é da pessoa com deficiência. E nesse minutinho pode chegar alguém que precisa, né? Eu vivi muito isso. Na época que eu precisava transportar o meu filho, eu não conseguia baixar. Eu estou tocando nesse assunto para você. E é muito difícil. Aí vamos pensar, temos as vans adaptadas. E ela hoje não atende a demanda que tem. São 3 vans. Mas tem um ônibus adaptado. Tá, mas tem lugar que você já imaginou que eu tenho atendidos da DEFIP que moram em morros, no alto do morro, que para a pessoa chegar até o ponto de ônibus para pegar ônibus não consegue. Então, você estava falando que nós falamos de Assis Figueiredo, Minas Gerais, nós esquecemos dos bairros. Exatamente. Que não é só no centro. Não. Então, assim, tem muito a melhorar. Eu acho que também a conscientização das pessoas de se colocar no lugar do outro, de ter essa empatia, porque às vezes as pessoas falam assim, não tem ninguém da minha família, ninguém nasceu com uma deficiência, só que você pode adquirir. E hoje eu tenho um número muito grande de pessoas que vão na DEFIP que adquiriram. Teve um AVC, um acidente. Então, existe muitas causas hoje que hoje traz uma deficiência até um número maior do que casos de nascença. Você falou em adquirir uma patologia qualquer, uma deficiência, melhor dizendo. E uma pessoa que sofreu um acidente e de repente precisa fazer uma fisioterapia, ou que seja lá o que for, vocês atendem temporariamente? Atendemos. Como que funciona? A única coisa é que nós não podemos, isso já desde 2014, 2015, quando saiu a lei do marco regulatório, tá? Nós não podemos atender busca espontânea. Então, antes a pessoa ia direto na DEFIP, fazia o cadastro, a gente já começava a atender. Hoje não. Hoje ele tem que procurar o PSF mais próximo da sua casa. O PSF vai fazer um encaminhamento de reabilitação, vai para a junta reguladora que fica dentro da Secretaria de Saúde. E a secretaria, de acordo com a patologia, ela vai direcionar se é a DEFIP, se é a PAI, se é a ADV ou se é outro lugar. Entendeu? Hoje sai tudo da junta reguladora. Então nem sempre vai para a DEFIP. Não, depende da patologia. A DEFIP ela atende a paciente com sequelas neuromotoras. Então, por exemplo, se ele for um paciente que ele só tem uma deficiência mental, ele é encaminhado para a PAI. Ele só tem uma deficiência visual, ele é encaminhado para a ADV. De repente, ele pode ter uma deficiência múltipla, ele pode ser mental, ele pode ter física ou tipo. Nós vamos atender a física, vou te dar um exemplo. Por exemplo, algumas síndromes, a gente atende
até que ele completa o ciclo da reabilitação física, depois ele é encaminhado para outra instituição. Ou pode estar fazendo as duas instituições ao mesmo tempo. Ou seja, a sequência de tratamento na hora certa. Isso, né? Exatamente. Muito e bom. Saindo, e lembrando que dentro do centro de reabilitação clínica, a pessoa ela tem outras possibilidades de reabilitação dentro da DEFIP. A própria fanfarra é uma terapia, a dança é uma terapia. O futebol deve ter lá. Porque trabalha psicomotricidade, trabalha equilíbrio, além de trabalhar toda a parte. Trabalho biopsicossocial, né? E nós estamos falando aqui como procurar o tratamento, então é essa forma aí. Isso. Não é a procura direta, é isso? Não é. Ele tem que passar o PSF encaminha para a junta, e a junta que fica dentro da Secretaria de Saúde que vai direcionar. Aí chegou o encaminhamento da junta, a gente já entra em contato e nós vamos marcar para o fisiatra. O fisiatra passa pelo fisiatra, enfermagem, assistente social. Dali a gente vai traçar um plano de reabilitação. Ele precisa só de físio, ele vai na físio, ele precisa da físio, psicologia e terapia ocupacional, e aí de acordo com a necessidade de cada um. Pois é, aqui tem uma pergunta aqui, ó, que é assim, como é que você avalia a situação das pessoas com problema físico e o que pode ser feito por essas pessoas para melhorar a situação dessas pessoas? Quer dizer, você deu até um toque nisso daí, mas eu gostaria que você esclarecesse melhor isso para a gente. Eu acho que já avançou bastante. Eu lembro quando eu era criança, existe muito preconceito, né? E eu fui criado com meus avós falavam, olha, a pessoa tinha epilepsia a baba pega. Eu fui criada com essa ignorância, mas eu fui. E eu por muitos anos acreditei nisso. E eu fui aprender e estudar o que era epilepsia quando meu filho nasceu e ele tinha epilepsia. E olha, a baba não pega. Você entendeu? Então, já foi mudando aos poucos e melhorando, né? Hoje a gente vê o esporte paralímpico, hoje ele consegue mostrar essa potencialidade, mas ainda tem muito o que fazer, mas muito. Só que eu acho que a pior barreira que a gente tem é a barreira atitudinal. É aquela barreira atitudinal. Atitudinal. Porque muitas vezes, por exemplo, nós ainda temos dificuldade de incluir a criança na escola, porque às vezes sempre assim, a escola não está preparada, o professor não está preparado, a sala é grande, entendeu? Só que é lugar dele, é garantido por lei. Ele não vai conseguir acompanhar o restante da sala de aula. E de fato, às vezes, o aprender dessa criança, ele vai além do pedagógico. Às vezes ele não vai aprender que 2 mais 2 é 4. Mas ele vai aprender a conviver com as crianças e, principalmente, ensinar as outras crianças a conviver com as diferenças. Então, o que a DEFIP faz baseado nessa crença que a gente acredita? O nosso centro de desenvolvimento, o nosso grupo de dança, a gente começou assim, levava as nossas crianças para apresentar na escola. As outras crianças ficavam encantadas, porque conseguia ver que aquele coleguinha que frequentava a escola, ele não escrevia, mas ele dançava. E queria dançar também, a gente trouxe para a DEFIP. E aí a gente criou a fanfarra, o teatro e a dança com crianças com e sem deficiência. Porque ali eles dançam e fazem apresentações. Eu tenho criança de escola particular, tenho criança... Porque é a socialização. Se eu quero viver num mundo com menos preconceito, então eu tenho preciso que receber as pessoas. E eu levo as escolas para dentro da instituição. Por exemplo, no Carnaval, nós fizemos uma ação junto com o CEPOC, e aí a gente reuniu 70 crianças do CEPOC com as nossas crianças, os nossos jovens. Aí a nossa fanfarra... Qual que é a média de idade dessas crianças que participam? Do CEPOC ou nosso? Depende. Pode variar de 4 até adolescente. Tá. E aí nós temos assim, as famílias participam, os irmãos participam, então é uma interação. Ninguém vê a limitação do outro, a gente só enxerga o potencial. Entendeu? Então é super bacana. Hoje o grupo de dança representa a DEFIP em congresso, fez a abertura do congresso na Unicamp, vai em outra cidade. Nós tivemos o campeonato de dança em cadeiras de rodas e nós tivemos várias premiações a nível nacional. Então isso eu devolvo para eles a autoestima, acreditar neles mesmos e o potencial. Então eu não gosto de mostrar para a sociedade, o paciente chega assim... tá ruim, tá começando... Não, eu gosto de mostrar o que ele faz de bom. Sim. E isso, às vezes, você tem um pouco de dificuldade no marketing, porque eu gosto de mostrar o potencial. E aí eu tenho que fazer com que as pessoas abracem a nossa causa pelo potencial dele, e não pela limitação.
Tá. Porque eu não quero que ele acredite que ele é limitado, entendeu? Ele pode ter algumas dificuldades, mas ele pode fazer o que ele quiser. Ele só tem que acreditar e ter um instrumento. Para muitos é a cadeira de roda. Entendeu? Então a gente trabalha muito isso. E é importante essa socialização, porque essas crianças que convivem entre si, eles não crescem preconceituosos. Crescem pessoas melhores. Então a gente procura muito fazer ações dessa forma, e que eu sempre vou colocar crianças com e sem deficiência, adolescentes com e sem deficiência, para que eles podem, junto com seus pares, criar algo de bonito e mostrar: o meu coral é assim, a minha fanfarra. Você tem um coral lá assim. também? Tenho um coral que a gente fez uma homenagem ao Alexandre, que era filho da Keila, uma das mães. A nossa fanfarra, eu tenho a fanfarra adulta e mirim, que chama Seu Vladimir. E aí a gente vai indo. E a fanfarra foi tão engraçado, porque assim, era o Sérgio, já era prefeito, falou assim para mim em 2018: Ana, vou falar de posse acessível, eu quero que você coloque a DEFIP para desfilar. Eu falei: Sérgio, não vou colocar não. Imagina, uma semana antes do desfile, eu não entro nas coisas de qualquer jeito. Eu não vou fazer de qualquer jeito. Aí passou 2 dias, ele: Ana, eu tô te pedindo. Eu falei: caramba, né? Pensei comigo. Aí liguei para minha coordenadora até e falei assim: gente, não tem jeito. Vamos colocar a fanfarra. Não tinha nada. Vamos colocar a fanfarra? Não. Vamos colocar as pessoas para desfilar. Fizemos uma camiseta e aí, para minha alegria, mais de 60 famílias desfilaram. E foi muito bonito. Legal. E aí uma das mães, a Chiara, falou assim, viu a banda atrás, falou assim: ai, Ana, podia ter uma banda, uma fanfarra na DEFIP. Eu falei: ai, gente, pedido de mãe é quase uma ordem, né? Eu falei: tá bom. No ano seguinte, a gente já entrou no desfile com a fanfarra adulto. E como é que você conhecemos conseguiu isso? O Fred, que é o profissional musicoterapeuta, e ele já trabalhava com a pessoa com deficiência em Divinolândia. E aí a gente trouxe o Fred para cá, e aí ele montou a fanfarra, e assim, foi incrível. E de onde veio esse instrumento? Projetos. A DEFIP, a gente vive de projetos, de eventos e de parcerias através do poder público. Então, todos os projetos a gente lê, e através de um projeto de emenda até parlamentar, nós conseguimos aí comprar os instrumentos musicais. E no ano seguinte, a gente colocou as crianças também para participar da fanfarra. Tá então, chegando um cafezinho caldense aí para você. Esse é o café das nossas montanhas, o cafezinho caldense, viu? Espero que você goste. Sem açúcar, né? Adoro sem açúcar. Para sentir o gostinho do café, né? Tá. Eu tomei muito café com açúcar, sabe? Eu também. Hoje não mais. Eu também. Eu gostava, para te falar a verdade, do chafé. Uma coisinha. Eu tinha um hábito de tomar um chafé, sabe? Que é café ralo, com açúcar. Com açúcar, né? quase uma água doce, né? Depois eu fui aprimorando, aprendendo a gostar, e hoje eu tomo puro e... Ana Paula, nós falamos aqui, eu tinha alguns tópicos aqui, entre eles conquistas, sonhos e metas, né? Conquistas, você já contou um tanto aí, eu espero que você venha conquistar mais, né? Sonhos também você já realizou, e naturalmente você deve ter alguns sonhos pela frente. E espera essas conquistas. Você conta para nós aí que sonho é esse, que conquista é essa que você com certeza vai ter. Agora eu preciso mudar. Né? Nós já estamos aí há um ano e 2 meses agarrado nessa reforma. Ainda falta recurso para concluir a reforma, porque eu projetei um valor e ele já teve um aumento, porque as coisas... Acho que eu comecei a mexer na pior época, que as coisas estão muito caras, né? Aconteceu de você fazer uma compra de cimento, por exemplo, no outro dia eles te ligarem e falar: olha, o preço é tanto, senão eu não entrego. Entendeu? Então a gente está com várias campanhas. É meio baseado no dólar, né? E a gente está com várias campanhas para concluir, que falta pouco mesmo, é a fase de acabamento, mas eu considero a fase mais difícil. Acabamento é muito caro, né? E falta pouco para mudar. Então, assim, o sonho agora é conseguir mudar o quanto antes. A chuva também não está colaborando muito, porque a gente está agora com a parte mais externa, e eu preciso que a chuva pare. Então, nós estamos aí com algumas campanhas. Nós fizemos uma rifa do álbum e foi um sucesso, do álbum de figurinha. Vamos falar dessas campanhas. E a gente ganhou outro, entendeu? Mas o maior sonho hoje é a mudança, e eu consegui fazer com que a gente tenha uma maior sustentabilidade. Hoje eu foco na minha gráfica, na minha gráfica rápida. Criar uma forma para que ela seja autossustentável.
porque eu tenho uma fila de espera de pessoas aguardando, isso é uma angústia, mas que eu preciso fazer muita conta mesmo, porque eu não posso trazer a pessoa para a instituição para um mês da alta, entendeu? Eu tenho que manter. Então, o maior desafio que eu tenho para esse ano é aumentar a captação de recursos, criar estratégias para captar mais recursos e, ao mesmo tempo, aumentar o número de pessoas para abraçar a causa. Porque, como eu te disse, né, eu acredito isso daí na é um frase novo "juntos desafio, somos mais". é uma nova meta. E um sonho. A meta, eu preciso captar mais recursos. Hoje, a DEFIP ela tem um custo anual de quase 400, um custo mensal de quase 400 mil. Tá bom, então mensal. vamos voltar lá então na parceria, né? Você buscando parcerias do poder público, já tem, e se tiver mais melhor. Tenho, né? É porque não banca 100%, né, das despesas. Hoje a gente tem o da saúde. Saúde, hoje eu tenho um convênio de 275 mil, mas eu tenho um gasto de 347. Quer dizer, vermelhão, mas vermelhão mesmo, né? Aí eu tenho o nosso teledoações, com as arrecadações. Eu tenho doação pelo site, a pessoa pode entrar no site, ela já conhece todo o trabalho da DEFIP, já pode doar, tem a nossa lojinha, porque a gente faz caneca, faz impressão, né? E os eventos. Parece que vai ter um bingo aí. Vai ter um bingo dia 12 de março, no Antigo Tear. 12 de março? 12 de março. No Antigo Tear. Isso. Tear Maison? Tear Maison. Onde era? O antigo, porque hoje é na Paraíba, né? Era ali mesmo, 12 de março. No Antigo Tear. Isso. Tear Maison? Tear Maison. Onde era? O antigo, porque hoje é na Paraíba, né? Era ali mesmo. Só que agora é um outro nome. É um outro nome. Tá. Nós vamos fazer lá. E a gente vai divulgar bastante nas nossas redes sociais. Então é no Antigo Tear na Paraíba. No dia 13 de março. 13 de março. Okay. E aí nós vamos ter também um bazar. Então, às vezes a pessoa está lá com roupas para doar, com tecidos para doar, pode ligar para a DEFIP que a gente pega, porque esses bazares aí ajudam muito na arrecadação. É bem bacana. Tá. Né? E a rifa. Porque aí nós ganhamos um outro álbum de capa dura, com todas as figurinhas, elas não estão coladas, que é para a pessoa colar. E a gente vai vender aí R$10, é uma rifa virtual. Então a pessoa clica no link, é muito simples, é muito fácil. Faz o Pix dos R$10, manda o comprovante no WhatsApp e já está concorrendo. E a gente faz o sorteador também eletrônico. É uma forma barata, né, e de rápida contribuir. Exatamente. De contribuir. E assim, você está contribuindo, está ajudando nos atendimentos. Hoje a DEFIP realiza mais de 5 mil atendimentos mês gratuitos. Isso que eu ia perguntar, estava vendo aqui. Então, quanto foi lá no início? Lá, 24? 23. 23 atendimentos. Hoje, 5 mil atendimentos. E a gente, na sede nova, que a gente quer mudar muito, a gente vai ter alguns procedimentos que nós não tínhamos. A gente vai ter a hidroterapia. É um sonho. Aí nós já estamos falando de sonho, né? É um sonho, É um sonho e a esperança. E a esperança, porque está pertinho, né? E a gente tem uma sala que a gente montou lá, através de verba parlamentar também. É uma sala 6D, sensorial. Ela é incrível, ela tem cheiro, ela tem cor. É incrível, é a Disneylândia, sabe? E a minha ideia é de pegar as nossas crianças que estão nas creches, começar pelas creches em redor ali, e levar eles para vivenciar isso também. Aí eu falo, eu emociono. Sabe por quê? É bom que você se emociona, porque você está vivendo, você sabe tudo que acontece. É porque assim, a criança, não quer dizer, a gente teve aí 2 anos de pandemia e que as crianças perderam muito pela falta de não estar na escola. E como é que foi o atendimento nessa época? Desculpe te cortar. Não, perfeito. Quando a gente recebeu que tinha que fechar, isso foi, eu lembro direitinho, foi dia 16 de março. Aí a gente falou assim, fechou, com uma semana depois, a gente já estava com teleatendimento implantado. Aí começamos com teleatendimento através do telefone e as visitas à assistente social. Então, quando tinha uma demanda maior, aí a gente já acionava nutricionista, acionava físio, entendeu? Isso foi só até junho. Em junho, eu consegui autorização para que a gente retomasse os atendimentos presenciais com todos os cuidados pela vigilância sanitária. E graças foi normal, a Deus, tranquilo. Não tivemos nenhum problema. Infelizmente, perdemos um colaborador no Covid e assim, uma semana antes da gente vacinar, ele teve Covid, infelizmente, mas ele não pegou na instituição, pegou fora, sabe? Então, assim, nesse ponto, com relação a atendimentos, a gente conseguiu, dentro da segurança, voltar aos atendimentos rapidamente, lógico, respeitando. Tinha famílias que preferiam o atendimento online
pelo medo mesmo, e a gente respeitou e acabou oferecendo atendimento híbrido. Então, a gente tinha um presencial e um não presencial. Tá. E aí, no ano seguinte, a gente já voltou com tudo presencial. Quanto às formas de parceria, eu não citei, você também não citou o empresariado. Você tem uma ajuda, uma parceria com alguma empresa e tal? O que nos ajudou muito foi uma parceria que a gente já sabia que tinha início, começo e fim, que era uma parceria de 5 anos com o Itaú Social, através de um fomento livre, que é super bacana, que fica a dica aí para os empresários, né? Porque o fomento livre, ele te dá o recurso e você vai utilizá-lo de acordo com a sua demanda. Uhum. A maioria dos projetos, a gente fala que é verba carimbada, ou a verba parlamentar que é verba carimbada. Eu só posso usar para aquilo que eu escrevi. Tá. E às vezes nem sempre aquela necessidade primordial nossa, às vezes a necessidade é outra. Então nós ficamos com o Itaú Social por 5 anos, que foi o que nos ajudou, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é isso que é meu maior desafio esse ano, porque esse ano eu não tenho Itaú Social, e eu preciso criar meios de captação para manter todo o trabalho com tranquilidade, né? Aí nós temos as empresas amigas, que elas fazem doações mensais ou elas fazem doações por eventos, igual a corrida da DEFIP, o espetáculo que a gente faz. Aí nós temos os contribuintes pessoa física. E essa ajuda dessas empresas vem através de dinheiro, através de algumas de dinheiro, outras de equipamentos. Aí eles estrutura pedem um projetinho, para o evento. Isso, um projeto, qual equipamento você que está naturalmente precisando. você teria que gastar essa verba e a empresa... Sim. De repente até a empresa, você contrata, a empresa paga. A empresa paga, exatamente. Hoje a gente tem... Muito bom. Aí tem a Alcoa, tem Curimbaba, tem a ASE, tem várias empresas aí que são parceiras da gente. Muito bom. Bom, uma outra que eu queria que você fizesse, até já falamos disso, a procura da DEFIP, né? Dos serviços oferecidos. Isso é importante, porque às vezes a pessoa fala assim, a DEFIP não quer me atender. Não é que a gente não quer atender, gente. Pela lei do marco regulatório, a gente só pode atender pacientes encaminhados pela junta regulatória. Então, vai no PSF, o PSF vai encaminhar para a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Saúde nos encaminha. De acordo com a patologia. Muito bem, muito bem. Por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, eu preciso só de fono. Não vai para a DEFIP. E é uma outra situação que é um grande desafio, porque falta esse profissional no mercado. E a gente está com grande dificuldade de repor os que saíram. O fono? Fonodiologia. Então, fica o recado também, de repente você é fono, quer, né, dedicar aí o seu dom para transformar, mudar a qualidade de vida de tantas pessoas, a DEFIP está precisando. Bom, você tem o teu marketing, a Ludmila, né? Tenho a Ludmila, a gente tem uma equipe lá bacana, tem a Ludmila Ramos, tem a Jéssica e tem o Verola. E o Mateuzinho. O Mateuzinho fica a Ludmila, né? Nós temos a TV A DEFIP, que hoje é um sucesso, né? A Ludmila é uma comunicadora incrível, né? Nós estamos com a TV A DEFIP. Ela veio aqui no podcast, deu um baile na gente aqui. Eu achei que eu sabia falar muito. Para quem quiser ser voluntário, como faz? É voluntariado. É muito legal, gente. A gente está implantando o nosso programa de voluntariado para que, de fato, a gente consiga colocar a pessoa onde ela se sente bem. Então, tem pessoas que querem ser voluntários em eventos, tem outros que querem ser voluntários contando histórias, tem outros que querem ser voluntários ajudando o terapeuta. Na dança, no futebol. O que você tem que fazer? Vá até a DEFIP. No site nosso também, www.defip.org.br, também tem um cadastro de voluntário. Mas eu já digo a dica, vai lá na DEFIP, que você já dá um passeio, conhece a instituição, né? E aí você vai falar com a Érica, que é a responsável pelo voluntariado. E o detalhe é que o voluntário, ele não tem, é uma hora que ele vai, uma hora que ele destina a fazer algo que, às vezes tem pessoa que tem habilidade para dar um curso de artesanato. A gente tem as nossas oficinas que eles podem estar aí ela fala, olha, eu posso ir tal hora, tal dia. Exatamente. Exatamente. Nos eventos, a gente está com 2 eventos, a gente vai precisar de voluntários. Legal, muito bom. E me fala uma coisa, hoje você tem quantos voluntários lá? Além de você, que é a diretoria toda é voluntária, são 6 membros. Aí o conselho fiscal são mais 4, são voluntários também, tem o conselho consultivo voluntário. E tem os voluntários de eventos aí, que hoje deve dar em torno aí de uns 40, mais ou menos. Que bom. Graças a Deus. E quanto mais chegar, melhor, né? Melhor, porque a gente precisa bastante mesmo.
Legal. Agora lá na sede nova a gente vai ter nosso bazar permanente. Aí a gente precisa do voluntário. Então você já tem uma data para essa... Olha, então, aí eu já acredito, entra na meta, né? Entra na meta. A gente que trabalha em banco tem meta para tudo, né? É. Essa semana eu tava lá, o pessoal falando, tem meta disso, meta daquilo. Eu falei, a gente adora meta. Mas não é que se você não tiver uma meta, você não foca, né? Você só atinge aquilo que aparece ali como meta. Eu acredito que em abril, se Deus quiser, se a chuva ajudar, em abril a gente muda. Porque era para mudar já em fevereiro agora, mas realmente a chuva atrapalhou mesmo. Muito bem. E vocês vão ter alguma inserção no carnaval, a DEFIP? Os atendidos lá? Vão ter? Alguma inserção no carnaval? Vocês vão participar? A gente vai. Não, esse ano a gente decidiu não ir para as ruas, a gente até recebeu um convite, mas a gente está pensando para o ano que vem a gente estruturar o bloquinho de carnaval da DEFIP. Pronto, é isso que eu queria saber. Que a gente vai estar lá, que o pessoal já falou assim, sabe qual que é a minha maior preocupação? É a chuva. Eu vou te ser assim, bem sincera. Teve um ano que a gente recebeu o convite para participar de uma escola de samba. E aí, depois, próximo, eu falei, gente, não vamos fazer isso, que a gente vai prejudicar a escola, porque tem que ter uma quantidade mínima de participantes. E se chover, como o cadeirante vai? Entendeu? Então, isso me preocupa um pouco. Nesse sentido. E para a própria pessoa que Mas tá a gente teve a ação da nossa festa da alegria, né? Que aí teve fantasia, fanfarra, marchinha. Isso nós fizemos. Muito bom. Muito bom. Bem, eu gostaria que você falasse mais uma vez do teu evento que vai acontecer em março. Né? Desse álbum, né? Dos eventos que você queira falar. Certo. Nós temos aí, dia 12 de março, o bingo. Aí a gente vai divulgar bastante. 12 mando para você março. também. 12 de março. Vai ser o bingo no TEAR, antigo TEAR. Na Paraíba. Na Paraíba. A gente vai informar tudo certinho depois. Nos dias de 21 ao dia 24 de março é o nosso bazar, que a gente vai informar o local também, é no centro, mas a gente está fechando aí um local emprestado e a gente vai divulgar certinho também. O álbum de figurinha já está correndo, já está sendo divulgado. Ele é um álbum virtual, uma rifa virtual, então isso facilita, porque as pessoas pegam o link, compartilham, compra ali e já está sorteando. O anterior a gente fez sorteio na própria TV e a gente vai fazer da mesma forma para que as pessoas saibam realmente com muita transparência quem é o ganhador. A gente preza muito por essa transparência. E essa rifa também, e outra coisa que é muito importante, gente, por favor, entre nos nossos canais. Entra lá, se inscreve no nosso YouTube, no nosso Facebook, no nosso Instagram, visita o nosso site, é muito importante essa movimentação da rede. E compartilha. É tudo a primeira... A DEFIP. Tudo a DEFIP. Colocou a DEFIP com P mudo, né? Tá lá, o Facebook é @DEFIP, o Instagram @DEFIP, e o site é www.defip.org.br. Quando bater o DEFIP aparece tudo. Aparece tudo, lá tem lojinha virtual dentro do site, tem todo o trabalho que a gente faz, cada centro, tudo especificado. Muito bom. A gente tem os cursos à distância também. É igual aqui, bateu o café com manteiga, aparece tudo. Né? Aparece até que não podia. Bom, Ana Paula, você gostaria de acrescentar algo mais? Só queria agradecer a população de Poços de Caldas, que é sempre parceira da DEFIP, desde quando era um sonho lá na Baixa Assinado, e até hoje, através de teledoações, pedi muito o seu apoio. Eu fiz um desafio, lancei um desafio que para cada pessoa que já contribui, ou que se ainda não contribui com a DEFIP, contribuir e indicar um amigo para abraçar a nossa causa. Então, isso é muito importante para nós mesmos, porque a gente precisa que mais pessoas abracem essa causa para que a gente consiga trazer mais pessoas que estão na fila de espera para atendimento. Isso é muito importante. É uma meta e um sonho ao mesmo tempo, né? E é um desafio muito grande. E dizer que estamos aí muito felizes pela terceira vez como as 100 melhores ONGs do Brasil. Isso aí. É um prêmio muito importante, porque ele mede transparência de gestão, prestação de conta, captação de recurso, impacto na vida das pessoas. E a DEFIP está entre as 100 melhores ONGs do Brasil. Então, é muito importante. Já tivemos um prêmio internacional, que é o Brain Connection. Então, são premiações e reconhecimentos muito importantes. E aonde a gente vai para as premiações, a gente leva Poços de Caldas. E o legal aí, até nem tinha essa pergunta, mas vocês atendem não só nosso município, você atende... Não, hoje nós temos convênios também com Caldas, Botelho e Santa Rita. Tá, a região aqui. A região. Isso tudo dá 5 mil pessoas atendidas no mês?
Muita gente. É que a maioria é Poços, né? Uhum. Muito bom, muito bom. Num próximo carnaval aí, porque antes vocês tiveram uma inserção no carnaval, não foi, né? Não foi com o bloquinho que a gente foi um bloco de rua, mas foi um queria, mas um bloco no salão da paróquia. Né? Foi o bloco do salão da paróquia que vocês fizeram lá. Né? E vamos esperar para outros carnavais, aí, quem sabe? Com a certeza. Escola de Samba da DEFIP, né? Com certeza. A DEFIP, como é que é? No samba, negócio mais ou menos assim. Né? Olha pra você ver, o São Vlad tinha um sonho do coral, a gente tá com coral. Então. Estamos com a fanfarra. Nada é impossível quando, de fato, a gente sonha e acredita, né? E eu sempre gostei da frase que um sonho sonhado só é só um sonho, né? Um sonho sonhado junto vira realidade. Eu acho que o trabalho da DEFIP hoje é o esforço do trabalho de muitas mãos. Né? Então, agradecer toda a equipe da DEFIP, que é uma equipe muito profissional. E a gente faz uma gestão com uma empresa, porque a DEFIP paga imposto, tem as suas obrigações de uma empresa normal, sem perder a essência. Exatamente. Né? E agora sim, você, só pra gente matar, como é que você toca isso? Você é... Mãe primeiro. Você é mãe Não, primeiro? Primeiro eu sou esposa. Esposa, né? Mãe, bancária. Quantos anos bancária? 31 anos. 31 anos. Aí você tem a DEFIP e outras coisitas mais. E os cursos que a gente inventa para fazer, aí as MBA da vida. E aí, que hora que você dorme? Que hora que você come? Olha, eu como atendendo o telefone. Agora, eu durmo bem pouco, porque à noite a minha cabeça fica criando. Então você tem que cuidar procurar se alimentar bem, dormir bem, porque... Eu assim, já tive algumas válvulas de escape bem bacana, que eu participava de um timinho de futebol. Um time não, o time de futebol, Salto Alto Futebol Clube. Um abraço para os meus meninos. Você joga? Jogava. Não, depois que entrou a pandemia, eu tive que aposentar a chuteira. Eu acho que se eu voltar hoje, o estrago vai ser muito grande. É melhor não, né? Se quebrar alguma coisa aqui no colo. E eu participo das Marias também. Então a gente tem do grupo das Marias. O que é o grupo das Marias? As Marias é um grupo de mulheres. Quem está à frente lá, Luciana Marinoni. Então, a gente faz trilhas, faz exercícios, caminhadas, super bacana. Muito um grupo bem grande. Muito bom. Ó, quero te agradecer, mas de coração tua vinda aqui. Eu contar que agradeço, pra gente, falar da DEFIP, contar de você. Foi um prazer te conhecer. Eu te conhecia de vista, sabia que você era da DEFIP, mas achava que você já não era mais bancária. Achava que estava só à frente da DEFIP, né? Não, esse é um sonho. Na hora quando eu aposentar, me dedicar mais tempo lá. Tomara que você se aposente logo. Amém. Né? E tomara que a gente possa ver as tuas metas, as tuas conquistas, os seus sonhos sejam realizadas e você vem aqui para contar para a gente de novo. Eu gosto de dizer que eu sou muito grata à carreira que eu construí dentro do banco. Eu entrei com 17 anos no banco, então muito do que eu sei de parte de gestão e como eu aplico as ferramentas dentro da DEFIP, com certeza é muito aprendizado de dentro do banco. E muito da essência que eu trabalho hoje dentro do banco, a minha preocupação de dar retorno, de responsabilidade com meus clientes, eu levo da essência da DEFIP. Então eu falo que um vai consolidando o outro, né? É só que Deus não te mandou só para ser bancária, mãe, né, esposa, te mandou para muito mais coisa, né? Amém. Estamos abertos. Então tá. Então, através de você, eu quero parabenizar o trabalho de todos da DEFIP, né? Desejar muito sucesso. Amém. E que Deus abençoe sempre o caminho. E fico esperando você, o Lucas, para conhecer a DEFIP lá. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Vamos sim. E o dia que vocês quiserem chamar os meninos, tem uns meninos lá, uns adolescentes, e eles têm um grupo que eles chamam Face a Face. E eles são adolescentes com deficiência, tem vários... aí, nesse grupo, no fortalecimento de vínculo, a gente atende qualquer deficiência, tá? E aí eles criaram esse grupo Face a Face para mostrar, porque eles tinham vergonha, às vezes, no supermercado, a pessoa olhava. E aí eles criaram esse grupo para dar voz para eles mesmos. Aí já participaram uma vez na rádio, então quando vocês quiserem convidar eles para o podcast, eu vou te falar. Vai ser bacana. Que a gente traz a turminha aqui. Além de tudo, você é empresária também. Empresária deles. Eu tô querendo virar empresária dos atletas lá. Eles estão arrasando nos festivais que eles participam, tudo com medalha. Que coisa boa. Tá aí, gente. Obrigada. Obrigado, gente? eu. Ana Paula
não sei se chama de senhora, de doutora, né? E logo eu quero vir aqui para lançar uma novidade Qual que é? vai acontecer. Bom, novidade você quer contar já ou você quer deixar Não, contar em off pra gente? Vou contar em off para Então, tá você e depois eu quero vir aqui Então tá contar já, para todos. já tá marcado então. É só É um Marquinhos tá projeto pronto. pessoal. Aí você vem e conta. Obrigada. Então tá aqui, Ana Paula Tranche, presidente voluntária da ADEFIP, Associação dos Deficientes Físicos, falando aqui no Café com Manteiga, e nós ficamos muito felizes com a participação, a inserção dela no nosso, em mais esse episódio que volta. Nós vamos voltar na próxima quinta-feira com um episódio novo, né? E você daí, nós daqui, tá? Quero agradecer aqui a nossa companhia, além da Ana Paula, o Lucas, né? E a sua, que está com a gente aí no nosso podcast Café com Manteiga. O pão de queijo Xodó de Minas, o pão de queijo querido de todos, a delícia das Minas Gerais, o café caldense das nossas montanhas, o puro e verdadeiro tem cheiro e gosto do café, a Evolib Kombucha, o chá fermentado que nos dá um momento de bem-estar todo dia, blinda o nosso intestino e a gente vive muito bem com Evolib Kombucha, que inclusive é uma alternativa ao refrigerante, tá? A nossa parceira, né, Marezine Financiamentos, né, Marezine Financeira, sempre dando apoio no consignado, né, no financiamento, no refinanciamento do automóvel, refinancia de 10% até 80% do valor do seu carro, assim você não precisa vendê-lo para levantar o dinheiro. Fala com a Marezine Financeira, o dinheiro vai da sua conta de repente no mesmo dia, tá? Na Minas Gerais 664, você pode acessar lá marezinefinanceira.com.br ou até ligar 3721-9022. Gente, muito obrigado, um forte abraço, fica em paz, vai na fé, a gente se fala. Até lá.